A história de Joyce Meyer começa muito antes dela ter qualquer consciência de que um dia sua voz alcançaria milhões. Começa em uma casa simples, marcada por silêncios desconfortáveis e tensões que a infância dela jamais deveria ter conhecido. Ainda menina, ela descobriu que o mundo real podia ser duro demais, capaz de ferir profundamente mesmo aqueles que ainda nem aprenderam a escrever o próprio nome. Sua infância tinha o cheiro das noites longas, em que o medo parecia maior que a própria casa, e o tempo avançava devagar demais para quem desejava apenas um lugar seguro onde pudesse respirar sem sentir o peso do mundo nas costas. A casa onde cresceu era um território dividido entre o cotidiano comum e uma dor que se escondia atrás das portas fechadas, dos sussurros, das lágrimas que ela engolia antes que alguém percebesse. Desde muito cedo, Joyce aprendeu a conviver com o tipo de trauma que rouba a inocência das crianças, o tipo de violência emocional e física que nunca deveria fazer parte da vida de ninguém. E mesmo sem entender completamente, ela percebia que algo nela estava sendo marcado, uma espécie de rachadura interna que prometia acompanhar seus passos por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, havia dentro dela uma força que parecia inexplicável, como se Deus já estivesse moldando sua história antes mesmo de ela ter palavras para isso. Era uma coragem silenciosa, que surgia nos momentos em que o medo queria dominar tudo. Uma chama que se recusava a apagar, mesmo quando a escuridão parecia absoluta. Essa chama acompanhou Joyce durante toda a sua infância, guiando seus pensamentos, criando uma pequena esperança que quase ninguém ao redor conseguia ver. Existiam dias em que ela tentava ser apenas uma menina comum, tentando encontrar normalidade em meio ao caos. Ela ia à escola, observava outras crianças que pareciam viver em mundos mais leves, respirava diferentes cheiros, se distraía com pequenas coisas, mas sempre carregando dentro de si aquela mistura de medo, vergonha e confusão. Era como se vivesse uma vida dupla. Por fora, a menina que sorria de vez em quando. Por dentro, um coração que lutava para não se despedaçar. Embora não compreendesse, Joyce foi desenvolvendo um tipo de maturidade precoce. A dor que enfrentava diariamente foi criando nela um olhar atento, um senso profundo de percepção emocional, como se cada gesto das pessoas ao seu redor falasse mais alto do que qualquer palavra. Essa sensibilidade se tornaria, anos depois, uma das maiores marcas do seu ministério, mas, naquela época, era apenas uma forma de sobrevivência. Há momentos em que ela lembrava de olhar o céu, tentando entender por que as coisas eram tão difíceis. Perguntava-se se Deus havia, se Deus realmente sabia o que acontecia dentro daquela casa. Às vezes, a sensação era de silêncio. Outras vezes, havia uma espécie de conforto inexplicável, como se uma mão invisível estivesse segurando a dela, dizendo baixinho, calma, eu estou aqui. E, mesmo sem saber, aquela presença silenciosa era exatamente o que a sustentava. A cada ano que passava, a dor se aprofundava, mas junto dela também crescia uma espécie de determinação em comum. Era como se, dentro de toda aquela escuridão, estivesse sendo moldada uma mulher que um dia se levantaria de maneira extraordinária. A menina ferida estava sendo preparada, não destruída, para algo maior do que poderia imaginar. Cada lágrima era uma pedra que, mais tarde, se tornaria parte da base de uma voz que alcançaria o mundo inteiro. A adolescência não trouxe alívio. As feridas se manifestavam de diferentes formas, criando inseguranças, crises silenciosas, fardos emocionais que ela mesmo não sabia explicar. Mas, apesar disso, havia algo dentro dela que se recusava a aceitar a ideia de que sua história terminaria naquele trauma. No fundo, ela acreditava que existia um propósito maior. Não sabia qual, não sabia quando, não sabia como, mas sentia que sua vida carregava algo precioso, mesmo entre tantos destroços. E assim, entre dores não ditas, medos acumulados e pequenas fagulhas de esperança, Joyce foi crescendo, sem sequer sonhar que um dia suas cicatrizes se transformariam em ponte para milhões de pessoas. A infância dela não foi apenas difícil, foi o terreno bruto que moldou sua sensibilidade, sua força, sua compaixão e sua fé. Tudo aquilo que parecia injusto, cruel e destrutivo, mais tarde se tornaria exatamente o que a capacitava a olhar para outras pessoas com profundidade, dizer eu entendo você e realmente entender. A semente estava plantada. Uma semente regada por lágrimas, marcada por silêncios, fortalecida por sobreviver ao que outros não sobreviveriam. Nada ali parecia belo, mas tudo ali era parte da construção de uma mulher que um dia incendiaria o mundo com uma mensagem de cura, libertação e transformação. Joyce Meyer ainda não sabia, mas sua história estava apenas começando. Os anos seguintes da vida de Joyce não trouxeram alívio. Pelo contrário, os desafios pareciam se multiplicar, como se a infância tivesse sido apenas o prelúdio de uma batalha muito maior. Ela carregava dentro de si cicatrizes que ninguém via,
mas que moldavam silenciosamente cada gesto, cada decisão, cada pensamento que ela tentava organizar. Era como caminhar com o coração quebrado, tentando parecer inteira diante de um mundo que não tinha tempo para feridas emocionais. E, enquanto crescia, percebeu que sua luta interna era mais pesada do que qualquer responsabilidade externa que pudesse assumir. A dor que carregava da infância se transformou em insegurança, em medo de rejeição, em dúvidas profundas sobre si mesma. Joyce tentava sorrir, tentava seguir a vida como se tudo fosse normal, mas dentro dela havia um turbilhão. A sensação era de que algo a perseguiu por anos, como se o passado sempre quisesse puxá-la de volta para o mesmo lugar de dor. Havia dias em que ela tentava simplesmente existir, mas a mente não lhe dava descanso. Era como lutar contra uma sombra que não desaparecia, mesmo sob a luz do sol. Os relacionamentos foram afetados antes mesmo que ela percebesse. Joyce se casou jovem, tentando construir uma vida nova, acreditando que o amor poderia ser o remédio para um coração ferido. Mas esse primeiro casamento trouxe ainda mais dor. Ela se viu ao lado de alguém que não a valorizava, que a traía, que a maltratava emocionalmente. Era como se a vida tentasse repetir os padrões da infância, reforçando a ideia de que ela não merecia ser amada, bem tratada ou respeitada. Anos se passaram assim, em um ciclo desgastante, onde ela tentava ser forte, tentava manter a fé, tentava não se perder, mas a sensação de fracasso crescia silenciosa. Havia um conflito espiritual dentro dela. Joyce sempre acreditou em Deus, mas não conseguia compreender por que sua vida parecia tão distante de qualquer promessa de paz, propósito ou alegria. Às vezes, ela questionava se realmente era vista por Deus ou se era apenas mais uma voz perdida entre tantas. Essa mistura de fé e dor criava uma tempestade emocional constante, que a acompanhava onde quer que fosse. Ela buscava respostas, buscava direção, mas a confusão parecia maior do que tudo. Foi nesse período que as feridas emocionais começaram a se manifestar em comportamentos. Joyce tornou-se controladora, defensiva, dura consigo mesma e com quem amava. Era o mecanismo que encontrou para se proteger da dor, e, ao mesmo tempo, o mecanismo que a afastava da cura que tanto precisava. Ela tentava controlar o mundo ao seu redor porque não conseguia controlar a tempestade dentro do próprio coração. E isso gerava conflitos, tensões, desgastes emocionais que pareciam intermináveis. Mesmo assim, havia uma força misteriosa em seu interior. Algo que não permitia que ela desistisse completamente. Era como se, no meio de todo o caos, Deus estivesse dizendo, em silêncio, ainda não acabou. Essa voz suave, quase imperceptível, era o fio que a mantinha de pé nos dias mais difíceis. E, apesar de não saber, Joyce estava sendo conduzida para um ponto crítico. Aquele ponto em que a dor finalmente encontra a verdade e a transformação começa. Foi apenas anos depois, já em seu segundo casamento com Dave Meyer, que ela experimentou algo que nunca tinha sentido antes: segurança. Dave era estável, calmo, paciente, um contraste radical com tudo que ela havia vivido até então. Mas, mesmo assim, as feridas antigas não desapareceram. Elas continuavam ali, escondidas, tentando sabotar tudo o que ela tentava construir. Ele oferecia apoio, amor e compreensão, mas havia uma batalha dentro dela que ninguém podia lutar por ela. E esse foi um dos maiores desafios da vida de Joyce: entender que cura não chega simplesmente porque temos pessoas boas ao nosso redor. Cura exige decisão, verdade, coragem. E ela ainda não estava pronta para enfrentar todas as memórias que por tantos anos tentou enterrar. O passado estava sempre à espreita, pronto para lembrar que certos traumas não desaparecem apenas com o tempo. Eles precisam ser tratados, iluminados, confrontados. Assim, Joyce continuou vivendo uma fé dividida entre confiança e medo, entre promessas e lembranças dolorosas. Era como se sua alma estivesse presa entre o que Deus dizia e o que o passado gritava. Essa tensão emocional seria exatamente o que a levaria para a maior virada da sua história. Um momento tão profundo, tão transformador, que mudaria não apenas o curso de sua vida, mas a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. A noite emocional mais escura de Joyce estava prestes a se encontrar com a luz que ela esperou por tantos anos, mesmo sem perceber. A dor estava chegando ao limite. E era justamente aí que Deus começaria a escrever a nova página. A virada na vida de Joyce Meyer não aconteceu em um dia comum, desses que passam despercebidos na pressa da rotina. Aconteceu em um daqueles momentos em que a alma chega no limite, quando o corpo já está cansado demais para carregar tanta dor acumulada e a mente já não consegue sustentar tantas lembranças traumáticas. Foi em meio ao colapso emocional que a intervenção divina se tornou inevitável,
como se o céu tivesse esperado exatamente aquele instante para se abrir sobre uma mulher que já não sabia mais como continuar respirando sem sentir o peso esmagador do passado. Joyce estava vivendo o que parecia ser apenas mais um dia, tentando organizar a casa, as responsabilidades, os conflitos internos que nunca lhe davam descanso. Mas, de repente, algo dentro dela quebrou. Uma espécie de esgotamento profundo, espiritual, emocional, psicológico. Era como se todo o trauma da infância, todas as dores do primeiro casamento, todas as lágrimas engolidas, todas as memórias que ela tentou enterrar por anos, tivessem decidido sair à superfície ao mesmo tempo. O coração dela não suportava mais carregar tudo sozinha. Ela se trancou em um quarto, incapaz de conter a mistura de choro, medo e confusão que tomava conta de seus pensamentos. Foi ali, no ápice da dor, que ela finalmente fez a oração que mudaria seu destino para sempre. Não foi uma oração bonita, organizada, cheia de palavras certas. Foi um grito desesperado, um pedido de socorro vindo de alguém que estava cansada de sobreviver. Joyce disse a Deus, com a sinceridade crua de quem não tem mais forças para disfarçar: se o Senhor não me ajudar, eu não consigo mais viver desse jeito. E naquele instante, algo aconteceu. Não uma visão dramática, não uma experiência mística extraordinária, mas uma presença. Uma presença tão real, tão profunda, tão consoladora, que parecia preencher cada espaço vazio que a dor havia deixado. Joyce sentiu, pela primeira vez, que Deus estava ali, inteiro, olhando para ela, entendendo tudo o que ela viveu, tudo o que ela perdeu, tudo o que ela tentou esconder. E, no íntimo do coração, ouviu algo como: eu vou te curar. Mas você precisa me deixar entrar onde até hoje você não deixou ninguém. Aquele foi o ponto de virada. O momento em que ela percebeu que não precisava mais lutar sozinha, que não precisava mais controlar o mundo para se sentir segura, que não precisava mais esconder feridas para parecer forte. Deus estava oferecendo cura, não apenas alívio, mas cura real, profunda, que tocava a alma ferida da menina que ela tinha sido. Joyce começou então um processo de restauração que não foi rápido, não foi fácil e não foi romântico. Deus lhe mostrou, com clareza dolorosa, que ela carregava comportamentos moldados pelo trauma. Controle excessivo, dureza nas palavras, explosões emocionais, ressentimentos acumulados. E, pela primeira vez, ela conseguiu olhar para tudo isso sem se culpar, porque compreendeu que eram respostas de sobrevivência, não condenações. A virada não foi apenas espiritual, foi também emocional. Joyce começou a revisitar memórias que sempre evitou: os abusos, os silêncios, os medos, os gritos que ficaram presos na garganta por anos. Chorou como nunca havia chorado. Lembrou de coisas que tentou esquecer. E, passo a passo, Deus foi tirando dela o peso do trauma, como alguém que delicadamente remove farpas antigas de uma ferida que nunca cicatrizou. Cada oração era uma limpeza. Cada versículo era uma reconstrução. Cada confronto interno era uma libertação. Durante esse processo, algo extraordinário aconteceu. Joyce começou a sentir uma chama crescendo dentro dela. Uma chama que ela não reconhecia, mas que a atraía com força. Era a sensação de propósito. Uma voz interna que dizia: eu vou usar exatamente a sua dor para curar outras pessoas. No início, ela resistiu. Achou impossível, improvável, até absurdo. Como alguém tão quebrada poderia ajudar alguém? Como alguém que ainda estava aprendendo a respirar sem medo poderia ser instrumento de transformação? Mas Deus continuou falando, guiando, fortalecendo. Ele a ensinou a usar sua vulnerabilidade como ferramenta, suas cicatrizes como testemunho, sua dor como ponte. Joyce percebeu que sua história não era uma sentença, era uma missão. E então, algo começou a florescer. Ela sentiu um desejo quase irresistível de ensinar, de compartilhar, de falar sobre o que Deus estava fazendo dentro dela. Falava com pequenas reuniões, pequenos grupos de mulheres, encontros simples em casas e igrejas locais. Não havia glamour, não havia palco, não havia reconhecimento. Era apenas Joyce, sua Bíblia, e uma sinceridade tão profunda que parecia cortar camadas de dor das pessoas que a ouviam. A mensagem da cura interior começou a se espalhar. Não porque ela buscava visibilidade, mas porque sua autenticidade era diferente de tudo que as pessoas estavam acostumadas. Não era teoria. Não era discurso. Era a vida real. Era liberdade entrando em lugares onde anos de religiosidade não tinham conseguido entrar. E foi nesse movimento silencioso e quase invisível que Deus começou a elevar Joyce. Não de forma repentina, mas constante. Era como uma planta que cresce devagar,
mas que cresce com raízes profundas, impossíveis de serem arrancadas. Joyce, que um dia chorou sem saber se sobreviveria ao próprio passado, agora falava com autoridade sobre cura, restauração, identidade, perdão e libertação. A virada na vida dela foi o momento em que a dor encontrou a verdade. E, a partir dessa fusão, nasceu uma mulher completamente nova. Uma mulher não guiada pelo trauma, mas pela graça. Não sustentada pelo medo, mas pela fé. Não aprisionada pelo passado, mas empoderada pelo propósito. A partir dali, Joyce Meyer não seria apenas sobrevivente, seria mensageira. E esse chamado, que começou em um quarto cheio de lágrimas, estava prestes a se transformar em um ministério que alcançaria o mundo inteiro. A missão de Joyce Meyer não começou no dia em que ela subiu no palco pela primeira vez, nem no dia em que gravou seu primeiro programa, nem quando seu nome passou a circular entre ministérios e conferências. A missão começou antes disso, no exato momento em que ela percebeu que sua dor não era mais apenas dela. Quando entendeu que o mesmo Deus que a resgatou do trauma, da insegurança, do medo e da vergonha estava chamando-a para levar essa mesma libertação ao coração de outras pessoas. Joyce não se tornou pregadora por ambição, nem por estratégia, nem por desejo de reconhecimento. Ela se tornou pregadora porque não conseguia mais guardar para si o que Deus estava fazendo dentro dela. A missão começou pequena, quase tímida. Joyce sentia um impulso, uma urgência, uma chama que não se apagava. Era como se Deus estivesse dizendo: você não foi curada apenas para você. Você foi curada para ser resposta. Assim, ela começou a compartilhar o que estava aprendendo com um pequeno grupo de mulheres. Eram encontros simples, sem produção, sem equipamentos, sem glamour, apenas uma sala, algumas cadeiras e uma mulher decidida a ser verdadeira. E, ali, algo extraordinário acontecia. Pessoas choravam, se quebrantavam, confessavam dores escondidas havia anos. Era como se a vulnerabilidade de Joyce abrisse caminhos secretos dentro das outras almas, permitindo que luz entrasse onde a escuridão parecia permanente. A cada reunião, Joyce percebia que algo maior estava sendo construído. Não era apenas um grupo de estudo, nem um círculo de oração. Era um movimento. Um movimento de mulheres feridas encontrando cura. Um movimento de pessoas quebradas descobrindo que Deus não rejeita suas rachaduras, Ele as usa. Era como se a história dolorosa de Joyce fosse, de repente, uma chave espiritual para destravar corações aprisionados. A missão então ganhou corpo. Pessoas convidavam outras pessoas, que convidavam outras, e logo aquelas pequenas reuniões já não comportavam mais o número de mulheres que chegavam ansiosas para ouvir. Não era a eloquência de Joyce que atraía, era sua autenticidade. Sua honestidade cortante. Sua capacidade de olhar no fundo da alma de alguém e dizer: eu entendo. Eu sei o que é viver quebrada. Mas eu também sei o que é ser restaurada. Com o tempo, a missão extrapolou as paredes das casas. Joyce começou a ensinar na igreja local, e ali encontrou espaço para desenvolver uma voz que não era comum na época, uma voz feminina, forte, incisiva, profunda, capaz de falar sobre assuntos que muitos evitavam: abuso, traumas, mágoa, culpa, autopunição, ressentimento. Ela falava sobre libertação emocional sem descolar da Bíblia, falava sobre feridas sem negar a fé, falava sobre dor sem apagar a esperança. Essa combinação começou a incendiar corações. Logo, convites surgiram. Joyce passou a pregar em encontros maiores, congressos, conferências. E, enquanto sua influência crescia, crescia também a responsabilidade que sentia diante de Deus. Ela entendia que o palco não era um lugar de exibição, mas de serviço. Não era lugar de exposição, mas de cura. A missão não era sobre ela, era sobre o que Deus queria fazer através dela. Foi então que nasceu o Life in the Word, ministério que mais tarde se tornaria o Joyce Meyer Ministries. No início, era apenas um programa de rádio simples, transmitido em horários alternativos, quase sem recursos. Mas a mensagem de Joyce atravessava as ondas sonoras como flechas de verdade, atingindo pessoas em supermercados, cozinhas, carros e quartos silenciosos. A voz dela se tornou companhia para milhares que lutavam sozinhos. Depois veio a televisão. Não como estratégia de marketing, mas como consequência natural da expansão da missão. As pregações passaram a alcançar nações, culturas e continentes. E o que mais impressionava não era a estrutura, era a clareza, a convicção, a coragem. Joyce falava o que muitos queriam esconder. Ela falava sobre aprender a perdoar, sobre confrontar o passado,
sobre confiar em Deus especialmente quando tudo parece impossível. Sua fala era simples, mas cheia de autoridade. Era como ouvir uma mãe espiritual que conhece o vale da dor, mas também conhece a montanha da cura. À medida que a missão crescia, também cresciam os projetos de impacto social. O ministério começou a enviar alimentos, roupas, ajuda humanitária, recursos para crianças em regiões de guerra, para famílias devastadas por desastres naturais, para comunidades em extrema pobreza. Joyce não queria apenas falar sobre amor. Ela queria praticar o amor. E, nesse movimento, milhares de vidas foram literalmente salvas. A missão de Joyce Meyer se consolidou quando ela percebeu que estava vivendo algo que ultrapassava sua capacidade pessoal. Tudo era maior do que ela. Maior do que suas habilidades, maior do que suas qualificações, maior do que suas expectativas. Era Deus usando uma vida comum, marcada por dor, para realizar algo extraordinário. Cada livro lançado, cada conferência lotada, cada mensagem televisionada, cada lágrima enxugada, cada pessoa que encontrou cura através de suas palavras, tudo apontava para a mesma verdade. A missão de Joyce era ser ponte entre a dor humana e a graça divina. E o mais impressionante é que ela nunca perdeu a consciência de onde veio. Nunca esqueceu da menina assustada que chorava sozinha no quarto. Nunca esqueceu das noites de abuso, das lágrimas silenciosas, do primeiro casamento destrutivo, do medo que tentava devorá-la. Porque era lembrando de onde Deus a tirou que ela encontrava força para continuar. A missão se tornou seu chamado. Seu propósito. Sua razão de acordar todos os dias e dizer: Senhor, usa-me mais uma vez. E, assim, a mulher que um dia acreditou que sua vida seria para sempre marcada pelo trauma, tornou-se instrumento de cura para o mundo inteiro. Há legados que se escrevem com canetas, outros com feitos, mas o legado de Joyce Meyer foi sendo escrito, lenta e silenciosamente, no coração das pessoas que a ouviram. Não nasceu de uma trajetória perfeita, mas de uma história marcada por rachaduras profundas que se transformaram em portas de entrada para o poder restaurador de Deus. O legado dela não se resume a livros vendidos, conferências lotadas ou milhões de seguidores. Ele está na transformação que acontece quando alguém descobre que a cura interior é possível, mesmo depois de uma vida inteira de dores enterradas em silêncio. Com o passar dos anos, Joyce se tornou algo maior do que uma pregadora. Tornou-se um símbolo de coragem espiritual. Uma ponte entre a vulnerabilidade e a fé. Uma prova viva de que Deus não desperdiça sofrimento. Suas cicatrizes nunca foram usadas como troféus, mas como testemunhos que ajudariam outros a sobreviverem às suas próprias noites escuras. Em cada sermão, havia mais que teologia, havia alma. Em cada livro, mais que palavras, havia confissão, libertação, reconstrução. Joyce viveu o ministério não como quem busca aplausos, mas como quem busca libertar cativos invisíveis. Seu legado também é pedagógico, ensinar mulheres e homens a romperem ciclos abusivos, a pararem de viver como vítimas, e assumirem o protagonismo de uma nova história. Suas mensagens sobre identidade, emoções, batalha espiritual e cura da alma alcançaram gerações que nunca a encontraram pessoalmente, mas que foram tocadas pela sinceridade de alguém que não se escondeu atrás de máscaras religiosas. Joyce provou que espiritualidade não é perfeição, é verdade. E que o Espírito Santo faz mais através de um coração sincero do que através de uma vida artificialmente impecável. Com o crescimento do ministério, surgiram campos de impacto que ela jamais imaginava: projetos sociais, ajuda humanitária global, distribuição de alimentos, resgate emocional de famílias devastadas, apoio a mulheres vítimas de abuso, um reflexo claro da redenção que ela mesma recebeu. O que Deus fez na vida dela se tornou um rio que transbordou para milhares de outras vidas. E esse é sempre o maior indicador de um legado verdadeiro. Ele não fica preso ao nome de quem o carrega, ele se espalha, se multiplica, se torna patrimônio espiritual coletivo. Conforme os anos avançaram e a voz de Joyce foi atravessando continentes, algo mais profundo também acontecia: uma mudança cultural dentro do próprio cristianismo. Pessoas que antes se sentiam culpadas por sentirem dor começaram a encontrar permissão para buscar ajuda, para processar traumas, para admitir fraquezas. Homens que achavam que emoções eram fraqueza começaram a descobrir que vulnerabilidade é força espiritual. Mulheres que acreditavam que nunca seriam curadas começaram a construir novas vidas a partir da verdade que ouviram. O legado dela está diretamente ligado a essa revolução silenciosa na forma como falamos sobre cura emocional dentro da fé cristã. E então, finalmente, o legado se consolida na simplicidade. Joyce Meyer ensinou o mundo que fé não é anestesia, é direção. Não é fuga, é reconstrução. Não é negar o passado, é redimir o passado.
Seu impacto não se limita ao palco, mas se reflete nos lares onde famílias foram restauradas, nos cadernos de anotações de pessoas que voltaram a sonhar, nos olhos de quem descobriu que a vida pode recomeçar. Ela deixou como herança uma teologia viva, prática, aplicável, que toca feridas e acende novas etapas de transformação. Hoje, enquanto milhares continuam ouvindo suas mensagens, algo permanece imutável: a certeza de que a história de Joyce Meyer não é sobre fama, mas sobre propósito. Não é sobre uma mulher extraordinária, mas sobre um Deus extraordinário que pega vidas quebradas e as transforma em inspiração. Seu legado é uma bússola para todos que acreditam que o passado não determina o futuro e que a graça pode transformar as páginas mais sombrias da vida em capítulos luminosos. E assim, enquanto o mundo continua a correr, o legado dela se espalha como uma luz que insiste em atravessar o tempo. Uma chama que não se apaga porque foi acesa por alguém que escolheu não esconder sua dor, mas usá-la para curar o mundo. Joyce Meyer deixa como herança um convite simples e profundo: deixe Deus tocar seu coração e tudo ao seu redor começará a mudar.